palavra de reflexão, porque às vezes, irmão, você às vezes você fica no seu canto esperando aquela palavra apenas de bênção, relacionado à prosperidade, ao dinheiro, ao bem-estar. Mas às vezes o que Deus quer falar para você é um alerta para a sua vida espiritual, para a tua caminhada até chegar aos céus. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. E se vai usar força, é porque vai ter algo problemático. Vai ter dificuldade em certos momentos. E tem coisas que nós temos que ficar atentos. E o texto que nós lemos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e no verso 33, que foi a nossa leitura oficial desta manhã, Paulo, ele diz assim, nesse texto: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E é bem verdade que nós estamos vivendo a era da tecnologia, dos influenciadores, pessoas que estão ficando milionárias, influenciando pessoas nas redes sociais. Mas vale lembrar que nós, povo de Deus, que como a Bíblia diz lá no livro de Mateus, que nós somos o sal da terra e luz para esse mundo, era para que nós venhamos a influenciar pessoas por esta vida. É para nós influenciar, mas venhamos e convenhamos, a volta de Jesus está próxima, e a Bíblia diz categoricamente que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Em alguns casos mais extremos, abandonado. Muitos viram até réprobo quanto à fé, o abandono da fé cristã. E como eu sempre digo, é importante você estar ao lado de pessoas que têm uma boa palavra, de pessoas que te aconselham a andar no caminho da glória de Deus, pessoas que pregam a palavra. E eu costumo dizer que a Bíblia é a nossa fonte de inspiração, que é através dela que conhecemos os feitos de Deus, suas obras, seus mandamentos. E Paulo, escrevendo em sua segunda carta a Timóteo, ele disse no capítulo 3 e no versículo 16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. É através desta palavra que nós devemos andar. E nesse texto que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 33, Paulo, ele está ensinando, instruindo os irmãos de Corinto a não se enganar. Paulo está dizendo: tenham cuidado com as más influências, tenham cuidado a não se enganar, a ficarem, o que Paulo está querendo dizer, fique esperto, atentos, vigilantes às más influências, aos relacionamentos
que podem te afastar de Deus, que podem te fazer mal. Tenha cuidado, meu amigo. Estamos nas últimas horas. Talvez nós estejamos vivendo os últimos dias na terra. Tem muita gente procurando bênçãos materiais. Tem muita gente se influenciando com influenciadores que só falam mal de Deus. Pessoas às vezes que estão ao teu lado. E o que você mais precisa é estar atento. Pessoas que querem te afastar de Deus, te destruir, tirar de você os bons costumes, os bons hábitos, os bons relacionamentos que te aproximam de Deus. É aquela pessoa, é aquele irmão da igreja que se diz ser teu amigo, que se diz ser tua amiga, mas só te aconselha para coisas ruins, para coisas maus, só te aconselha a sair da igreja, a usar roupas profanas e não acreditam em nada que o pastor diz. Fazem você ser um mau filho, aconselha você a enfrentar os seus pais. É aquela pessoa que não te ajuda em nada. É aquela pessoa que faz você tomar atitudes e se enveredar para caminhos que Deus não se agrada, e que vai te fazer mal na tua vida espiritual, que vai fazer mal na tua vida diária. E há um ditado que diz, e eu quero dizer para você, esse tipo de pessoa é conhecido famosamente como amigo da onça, que quer apenas te destruir, te colocando em caminhos que não agradam a Deus, que vão te destruir espiritualmente. Foi por isso que Salomão, lá em Provérbios, no capítulo 14 e no versículo 12, Salomão, que era um homem sábio, Salomão abre sua boca e diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Sabe por que Salomão disse isso, amigo? Salomão disse isso para alertar, porque tem muita gente se deleitando com coisas profanas, se afastando de Deus, e tem achado que está no caminho certo. E Deus nessa manhã manda te dizer: toma cuidado, porque o reino de Deus você pode perder por estar fazendo algo que não agrada a Deus. Tenha cuidado com esse tipo de amizade, com esse tipo de relacionamento, porque tem relacionamento que é debaixo das mãos de Deus. Tem aquela namorada que você vê que é cheia de Deus, tem aquele namorado que é cheio de Deus, mas tem aqueles que só querem usar, reclamar e fazer você se afastar do caminho que Deus proporcionou para você. Com esse tipo de relacionamento, saia fora desse tipo de amizade, desse tipo de namoro, que não te ajuda em nada, que só te coloca para baixo e fica te influenciando a você tomar decisões que você nem queria tomar. E que às vezes, jovem Juan, às vezes só toma para agradar, e na maioria das vezes para agradar quem não presta. Pessoas invejosas, pessoas egoístas, mentirosas, que só tem aparência de bom, mas é mal. Desse tipo de pessoa, a Bíblia diz com muita clareza: se afaste. Você poderia até me indagar nesta manhã, você poderia até dizer: mas presbítero Alfredo, a Bíblia diz: amarás o teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas a palavra de Deus diz aqui com muita clareza, na segunda carta de Paulo aos Timóteos,
no capítulo 3 e no versículo 2 até o versículo 5, desse tipo de pessoa egoísta, mentirosa, traiçoeira, que não te ajuda em nada no teu ministério, se afaste. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 até o versículo 5. A palavra de Deus diz: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e a mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E tem uma parada aí, Paulo diz: deste se afaste. Paulo era um homem usado por Deus. E só para você ficar atento a esse tipo de pessoas, e só para você ficar atento a esse tipo de gente que parece bom, eu queria destacar para vocês algumas frases desse texto, de personalidade dessas pessoas. Primeiro, amante de si mesmo. Os amantes de si mesmo não gosta de ninguém, só dele mesmo. E os outros, que me perdoe a expressão, os amantes de si mesmo só gostam dele. E os outros que se exploda. E isso contraria a ordem de Deus. Porque no capítulo 22, no versículo 39 do livro de Mateus, a Bíblia diz: amarás ao teu próximo. Nessa mesma lista você vai encontrar o ingrato. O ingrato, irmão, é terrível. Porque o ingrato, ele acha que tudo que você faz para ele ou para ela é um favor, que você não fez nada demais. O ingrato nunca está satisfeito com nada, não agradece nada a Deus. O ingrato acha que ele é merecedor de tudo. E Paulo, escrevendo na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 18, Paulo é enfático em dizer: em tudo dai graça. Sabe o que é isso? Em tudo seja grato. Porque olha o que a palavra de Deus diz: em tudo seja grato. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não tem mais nem menos, tem que ser grato. Quem é de Deus é grato. Quem é de Deus sabe agradecer. O terceiro dessa lista que eu destaco é aquela pessoa sem afeto natural. Você sabe o que é uma pessoa sem afeto natural? É aquela pessoa que não tem amor, que não tem sentimento. Para ele tanto faz como tanto fez. Se você morrer, se você está mal, para ele tanto faz. E você às vezes, irmãos, se preocupa tanto com ela, e essas pessoas não estão nem aí. E às vezes essas pessoas sem afeto, vale lembrar, às vezes está do seu lado, às vezes é seu esposo, é seu filho, não faz nada para te ajudar, para te agradar. Às vezes é o irmão que louva com você. Se você parar para pensar, vai perceber que essas pessoas nunca fez nada de bom para você, só te suga, te manipula e ainda fala mal de você por trás. Destes
Paulo disse claramente: se afaste. Tiago, o apóstolo Tiago, em sua carta, em sua epístola, ele escreveu dizendo assim, Tiago capítulo 4 e o versículo 17: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Irmão, se Deus tem colocado algo nas tuas mãos, você sabe fazer, e porque você é essa pessoa sem sentimento, sem afeto nenhum. Mas o pior de todos, irmãos, é esse que eu vou destacar agora em número 4. É esse que eu quero falar, dessa lista que nós lemos, dessa lista que nós falamos de Timóteo, do capítulo 3 e o versículo 2 a 5, 2 Timóteo. Esse é o pior de todo, porque é aquele que chega caladinho, parece um anjo, todo quietinho. É aquela pessoa que fala baixo, e o texto vai dizer, tendo aparência de piedade. É aquele coitadinho, caladinho, que parece bom, parece honesto, parece santinho, mas é falso, mentiroso, enganador, que só te coloca em caminho errado, só te influencia para o que não presta. Mas parece um anjo, parece bonzinho, dentro da igreja até canta, dentro da igreja até prega, até profetiza, porque para esconder aquilo que ele realmente é, parece aquela coisa maravilhosa, mas é mentira. Mas é maligno, é maligna, é fariseu, é hipócrita. Saia desse tipo de relacionamento, saia desse tipo de pessoa, se afaste desse tipo de gente, porque está levando você para um caminho que Deus não se agrada. É por isso que Mateus, no capítulo 23, no versículo 27, ele escreveu a respeito desse tipo de gente, que inclusive, pasme dizer, não era para ter, mas tem dentro da igreja. Mas presbítero Alfredo, dentro da igreja não, tem. Dentro da igreja tem, e você deve ficar atento. E Jesus escrevendo no livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 27, ele disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhante a um sepulcro caiado, que por fora realmente parece famosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de imundícia. Parece bonito, parece lindo, parece crente, parece pregador, parece cantor, mas é hipócrita, é mentiroso, é enganador, é falso. Destes se afaste. Cuidado, irmão. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você está andando. Será que essa pessoa que você está andando, conversando, tem sido bom para você? Será que ela está deixando você falar de Jesus para ela? Ô irmão, se não está tendo jeito, se você fala de Jesus e ela só te rebate, ela só diz que não quer, não, é melhor a dança, é melhor a cachaça, é melhor se prostituir. Irmão, se afaste. Cuidado com quem você conversa, com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado. Cuidado com quem você está vendo as suas intimidades. Cuidado com quem você desabafa. Com essas amizades, irmão, e tem dentro da igreja. Você às vezes desabafa com aquela pessoa.
às vezes até chora. Ô irmão, quer desabafar, quer conversar alguma coisa, faz como a Bíblia diz lá em Mateus 6,6: entra no teu quarto e fala com o teu pai em secreto. Ou senão você vai até a igreja, no gabinete do pastor, e conversa com ele, porque ele, o pastor, é designado por Deus para esse tipo de situação. Aí fica, irmão, fica falando da vida dele, fica falando sobre o seu íntimo. A quem não gosta de Deus, a quem não gosta da igreja, a quem não gosta do pastor e provavelmente não gosta nem de você. E eu vou até usar uma expressão que às vezes eu escuto, mas que é uma expressão que você talvez conheça. É um ditado que as pessoas às vezes dizem para você tomar, para você ficar atento. É um olho no peixe e outro no gato, mas não pode tirar a atenção. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Ô irmão, carne assada, carne crua, de todo jeito é fraca. E tem que ter cuidado. Desconfie dessas pessoas sonsa demais. Desconfie dessas pessoas, é boazinha demais, desconfie. Olha, eu estava fazendo uma pesquisa, e os maiores psicopatas são pessoas que ninguém desconfia. Os maiores psicopatas do mundo são pessoas que você nem desconfia. É aquela pessoa tão meiga, tão boazinha, tão queridinha, que as pessoas dizem: não. As pessoas olham para ela e dizem: mas rapaz, aquele menino é tão bom, aquele menino é meigo demais, olha como ele é, chega, anda. Desconfie. A maioria dos jovens no estado americano que tem saído das suas casas, pega uma arma, pega um fuzil, tem aparência de bom, vai na escola, abre fogo, mata diversos, e isso tem acontecido frequentemente. Vocês viram esta semana, foi notícia em todos os jornais, um jovem de apenas 20 anos de idade, 20 anos de idade, irmãos, está saindo agora da adolescência, comprou uma arma, se municiou, colocou na mente que tinha que fazer o mal, e abriu fogo, ferindo, matando 2 pessoas inocentes. Talvez aconselhado por alguém, talvez influenciado por algum influenciador, porque, como a palavra já diz, influenciadores. Agora, estão influenciando para quê? Estão influenciando para você ser bom? Estão influenciando para você ir para o céu? Estão influenciando para você fazer a boa obra? Se não tiver, se afaste. Não leve nem na sua casa. Não mostre nem o seu cantinho de oração, porque o teu cantinho de oração é sagrado. Agora o camarada só passa por decepção. Quando conversa com aquela pessoa é só traição. E quando menos espera, está dentro da tua casa, almoçando, comendo da tua comida, dormindo até na tua casa, porque parece um bom amigo. Tenha cuidado. Quando você para pensar com esse tipo de amizade, a semana inteira, sem ir à congregação, sem ir à igreja,
Irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir, mas não é ouvir carochinha não, Kennedy. Não é ouvir conversa fiada não. Não é ouvir história não. Não é ouvir filosofia não. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí fica ouvindo coisa de que não é de Deus, de quem não gosta do pastor, de quem se levanta contra o pastor da igreja, contra o anjo da igreja. Fica ouvindo conversa de quem desrespeita o pai e a mãe, e depois quer pregar, e depois quer profetizar, e depois quer ser liderança na igreja. Primeiro se converta e se afaste dessas pessoas. Eu já vi muitos. Eu acho bonito o respeito, porque tem pregadores que dizem: não, mas aqui não tem não. Aqui tem, em todo lugar tem. E é um conselho que eu te dou nesta manhã. É um conselho da parte de Deus. Saia de amizades e de relacionamento, de grupinho, de conselhos que te fazem mal e que te afasta de Deus. Não foi à toa e nem por acaso que o salmista Davi já começou o Salmo 1 e versículo 1, ele já começou forte. No Salmo 1, o salmista já começa dizendo: olha, tem cuidado. E já começa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E olha que o livro do Salmo, Kennedy, é o inário de Israel. O livro dos Salmos é um cântico. Mas ele já começa dizendo: bem-aventurado. Ele poderia dizer outra coisa: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é que o salmista está fazendo aqui? Ele está te alertando: saia dessa, pare de se enganar. E eu termino dizendo algo muito importante. Debaixo da autoridade de Deus, hoje o jovem Juan pregou sobre a tempestade, sobre os obstáculos. E esse, Juan, é um dos obstáculos que muitos jovens têm caído. Esse é um dos obstáculos que muitos crentes têm se enganado. São as falsas amizades, são os conselhos que levam para o mal. Você ainda é muito jovem, ainda está começando o seu ministério, mergulhando na palavra. Mergulhe, faça como Deus disse a Josué: não se aparte nem para a esquerda nem para a direita. Medite de dia e de noite nesta palavra, porque alguém pode falar mal de você, alguém pode falar mal de quem quiser da sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: se você estiver diante dessa palavra, Deus vai estar com você. E foi assim que Deus fez com Josué. Porque é muita gente pregando. Tem vez que eu vou na igreja por aí, é tanta profecia. A palavra de Deus parece que a pessoa fecha a palavra. Profetiza para cá, é profeta para lá. E Deus dizendo: e a minha palavra? Está onde? Porque eu tenho falado através dela. Tenha cuidado, eu estou te alertando. E sabe por que esse cuidado todo, Kennedy? E sabe por que esse cuidado todo com você, meu amigo, minha amiga internauta? Sabe por que essa preocupação toda? É porque estamos na reta final. Essa preocupação toda não é para você ficar
é porque estamos na reta final da nossa vida na terra. E todo cuidado é pouco, fique atento, fique esperto. Tem crente, irmão, que está dormindo. Ei, desperta, tu que dorme. O evangelista João, no livro de Apocalipse, preso na ilha de Patmos, sofrendo, talvez amarrado, quebrando pedra. João na ilha de Patmos, no capítulo 3 e no versículo 11. João, ele dá um alerta para todo o povo de Deus. No capítulo 3 do livro do Apocalipse, o livro da revelação de Deus. No capítulo 3 e no versículo 11, ele alerta dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Ô irmão, e dá uma vírgulazinha. Ô David, essa vírgula aqui, ele dá uma parada. Guarda o que tens. Primeiro ele diz que eu estou vindo, eu estou chegando. Guarda o que tens. Mas olha o alerta que ele dá: para que ninguém tome a tua coroa. Tenha cuidado, amigo. Fique esperto. E Paulo, e eu termino com um texto que nós lemos, já estamos finalizando, Kennedy. E no texto que nós lemos na carta de Paulo aos Coríntios, ele nos dá a dica e o alerta. No capítulo 15 e no versículo 33 da primeira carta, é logo na primeira carta, para ninguém ter dúvida. Porque pense num povo abençoado, pense num povo que recebeu todos os dons, mas pense num povo para fazer coisa errada. A ponto de Paulo começar o capítulo 3, se não me engano, dizendo que eu não vos falo a espirituais, mas a carnais. E Paulo, no capítulo 15 e o versículo 33, ele disse: não vos engane, as más conversações corrompem os bons costumes. E eu termino dizendo, porque às vezes a gente dá conselho, a gente fala, a gente diz, a gente até profetiza, e a pessoa que está ouvindo não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver, irmão, parece que vem do inferno. Entra no ouvido e sai no outro. E depois a gente vê disciplinado, depois a gente vê preso, depois a gente vê passando dificuldade, depois a gente vê morto. E aí? Porque disse que não tem nada a ver. Se afaste. Se afaste e venha para Jesus.